Olha pro céu, meu amor, vê como ele tá lindo. Olha pra aquele balão multicor. Olá, eu sou a Carla Eu sou a Bia. e este é o programa Papo de Recreio. Vem com a gente! A festa junina é uma das maiores tradições brasileiras. Surgiu no período pré-gregoriano, na Europa, como uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e as boas colheitas. Essa festa sempre ocorria durante o solstício de verão, que acontecia no dia 24 de junho. Diante do grande apelo popular durante a colheita, a Igreja Católica, principal instituição da época, decidiu homenagear São João Batista. As comemorações passaram então a ser conhecidas como joaninas, em homenagem ao santo. Assim, virou uma festa da Igreja Católica, que começou a prestar homenagem a 3 santos. No dia 13, Santo Antônio, no dia 24, São João e no dia 29, São Pedro. Recebendo influências locais, a festa ganhou diversos elementos e movimenta uma considerável quantia na economia do país. Que festa boa e tão brasileira! E se o assunto é festa, vem pra cá, Bia, que a gente tem muita história pra contar sobre o festejo junino. Opa, se o assunto é festa, eu tô afim. Minha irmã, do forró ao boi, do cacuriá ao chachado, simbora bater esse papo? Só se for agora! A festa junina, ao chegar no Brasil, ainda no período colonial, foi adaptada à realidade local. Uma das adaptações tradicional, dança, inspirada nos bailes franceses do século XVIII. De origem inglesa, essa tradição camponesa foi trazida ao Brasil pelos portugueses. Recebeu uma forma local na pronúncia dos passos, nas vestimentas e no cômico teatro que antecede a dança. Bia, claro que você já deve imaginar do que eu estou falando, não é mesmo? Claro, Carlinha, a tradicional e popular quadrilha junina. Amo! Popularizada no Nordeste brasileiro, a tradição é repetida em todo o país e ao longo do tempo é representada nas festas escolares, nos quintais das famílias, em festas gigantescas e em campeonatos que agitam brincantes e o público em geral. Isso sem falar no valor econômico da festa para o país. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrata meu amor. A movimentação econômica das festas juninas no último ano cresceu e ultrapassou os 3,4 bilhões. Que festejo incrível! E não para por aí. Um dos elementos primordiais do festejo junino é um ritmo que aquece a economia e o coração dos brasileiros, o ano inteiro, o querido forró. Bia, você sabe como surgiu o forró? Carlinha, andei dando uma marocada na internet, perguntei ao professor de história e olha só o que eu descobri. O forró trata-se de uma manifestação cultural bem ampla e que se consagrou como ritmo musical, mas também como um estilo. Historiadores apontam que a palavra forró originou-se do termo forró-bodó, que seria uma variante galego-portuguesa do antigo vocábulo forbodó, de origem francesa. Há estudos que apontam também que o nome teria sido criado baseado em uma expressão inglesa, pois engenheiros britânicos teriam se fixado na região de Pernambuco durante a instalação de uma ferrovia. Estes costumavam realizar festas para figuras ilustres e, em dado momento, o evento era aberto ao público. Os convites levavam o termo for all, que quer dizer para todos em português. As pessoas do local teriam então começado a pronunciar forró. Entendeu? For all? For all? Que interessante, hein, Bia? Porém, com certeza o forró é o xodó do país. É o ritmo e estilo musical que conta sobre o povo da região Nordeste para as demais regiões do país e do mundo. Em 2021, o forró foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Um patrimônio imaterial é um consenso que abrange expressões culturais que podem ser caracterizados pelos saberes, os modos de fazer, as formas de expressões, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. Na década de 1950, Luiz Gonzaga se tornou ícone pela música Forró de Mané Vito. Sua arte mostrou ao mundo as composições e interpretações de artistas como Jackson do Pandeiro,
marinês e, é claro, o maranhense da cidade de Pedreira, João do Vale. Desde então, estes e tantos outros artistas têm sido lembrados por amantes do forró. Mas um forrozinho só não enche a barriga. Carlinha, e as comidas juninas, hein? Mingau de milho, canjica, quentão, pamonha, uma delícia melhor que a outra. É bem isso, hein, Bia? E aqui no Maranhão, o festejo traz torta de camarão com o bom e querido arroz de cuchá. Deu até fome. Alô, produção, ajuda aí, hein? Que esse papo tá me deixando brocada. Vou daqui para um arraial comer um vatapá com arroz de cuchá e torta de camarão, gente. É isso mesmo, Carlinha. E também nesta época do ano que as ruas também se enchem de bandeirinhas, fogueiras e arraiais com muita alegria por todo o canto do país. É verdade, hein, Bia? Aqui no Maranhão, as ruas estão prontas, cada cantinho celebrando a festa mais aguardada por todos os maranhenses. O governo do estado tem promovido desde o mês passado muita festa para celebrar esse colorido único do Maranhão. E tem mais, além do forró, o Maranhão celebra a festa com ritmos próprios. São eles o Bumba Meu Boi, o Cacuriá, o tambor de crioula e uma magia que só tem aqui. Quando eu me lembro da minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de axixá. O Maranhão é reconhecido pelo festejo junino, que traz em sua celebração o sagrado e profano entre cores e bailados. O Bumba Meu Boi se configura em 5 sotaques convencionados pelos próprios brincantes e acadêmicos, que dizem respeito a uma ampla gama de características relacionadas aos ritmos, instrumentos utilizados, indumentárias, danças, personagens e religiosidade. São eles matraca ou ilha, zabumba ou Guimarães, orquestra, costa de mão ou cururupu, e baixada ou pindaré. Para saber mais, não perca o próximo programa Papo de Recreio, especial Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Neste momento, vamos dar início ao nosso quadro Papo Reto. Espaço dedicado para ouvir quem entende do assunto. Olá, gente, professor Marcos Dominis, professor de arte, né? E a gente vai falar sobre a origem das festas juninas. O interessante é que essa origem data bem antes da Roma Antiga e eram festas pagãs. Com o advento do cristianismo, com o surgimento do cristianismo na Roma Antiga, como religião oficial, o cristianismo quis acabar com as festas juninas, com esse tipo de festas que eram consideradas até em determinadas situações um tanto impróprias para o cristianismo, e aí não conseguiu, para tentar segurar o povo, associou essa festa e homenageou um santo recém-canonizado da igreja cristã, que foi São João. Ou seja, o nome das festas juninas originalmente são festas joaninas. Mas aí você aproveita o período do São João, né, e homenageia também outros santos, Santo Antônio, dia 13, e São Pedro, dia 29. Aqui no Maranhão a gente ainda tem em São Luís, São Marçal, né, mas é uma outra história. O interessante sobre isso é que essas festas, elas marcavam eventos bem populares. E aí, quando Dom João VI vem ao Brasil, essas festas ganham um caráter extremamente interessante. Mas aqui no Brasil, elas vêm antes com vários colonos, né, e os conquistadores europeus, e há registros de festas juninas no Brasil datadas mais ou menos do século XVI para o XVII. Ou seja, ela vai ganhar popularidade na época que a família real chega, com danças que são europeias, que vão ganhando características bem brasileiras, que é o caso da quadrilha, o próprio Bumba Meu Boi, que é a nossa manifestação mais expressiva do São João, que é uma manifestação da Península Ibérica entre a Espanha e Portugal, que vai ganhar outro contexto, outras características aqui no Brasil. Você tem uma série de fatos, por exemplo, as influências das festas juninas no país são de diversos lugares, até do Oriente. Como assim do Oriente, professor? Por exemplo, o balão de São João, né, ele era soltado justamente para que avisasse que iam começar os festejos, ou as quermesses, já que tem, no caso, né,
uma associação direta com o nosso calendário cristão, São Santo Antônio, São João e São Pedro, e aqui em São Luís, São Marçal. E esses balões eram soltados justamente soltos para poder avisar, né, que as festas iam começar. Hoje é proibido por lei, porque o risco é muito grande. As bandeirinhas, por exemplo, as bandeirinhas de São João que a gente conhece, elas eram bandeirolas onde tinha as figuras do santo. Aí elas foram modificando ao longo do tempo. A fogueira era justamente utilizada na Europa porque estava acabando o período do outono, então o frio era muito intenso e juntar ao redor da fogueira. Então algumas dessas tradições elas foram mantidas, mas foram adaptadas. Eu sempre brinco, né, que a roupa da quadrilha, principalmente das meninas, se você esticar, é um figurino de época do século XIX, século XVIII, bem parecido, só com uma releitura nossa, né, da Europa. E aí você começa a entender que existem características que a gente vai adaptando e vai transformando nessa festa maravilhosa, que só perde realmente para o carnaval em grandiosidade. Mas aqui no Maranhão a gente ainda tem um ganho, né? O melhor São João do Brasil. E é isso. Agora, vamos ouvir os nossos estudantes. E aí, galerinha, o que vocês querem saber? A festa junina é uma celebração tradicional em todo o Brasil, com variações regionais. Quais são as principais características que diferenciam a festa junina no Maranhão nas festividades juninas em outras regiões do país? Quais são as danças tradicionais da festa junina? Boas perguntas! Vamos descobrir as respostas? Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui e eu tenho duas perguntas para responder para vocês que me pediram. A festa junina é uma celebração tradicional em todo o Brasil, com variações regionais. Quais são as principais características que diferenciam a festa junina no Maranhão das festividades juninas em outras regiões do país? Então a gente tem que começar com a seguinte situação. Quando a gente fala de festas juninas, originalmente a gente tem o termo festas joaninas. Nossa, que nome parecido, pois é. As festas juninas, ou joaninas, ou festas com outra denominação, elas são festas originalmente pagãs. E aí quando a gente começa, pagãs da Península Ibérica, lá da Europa, Portugal e Espanha. E aí quando a gente começa a ter o cristianismo como estrutura oficial, a igreja cristã, para não bater de frente com o povo que gostava muito desse tipo de festejo, acaba colocando essa festa em homenagem a um santo da igreja cristã, São João. Por isso ela é chamada de festa joanina. E aí a gente aproveita o pacote de dois outros santos, Santo Antônio e São Pedro. Aqui no Maranhão, em São Luís, a gente já ganhou mais uma estrutura de um santo, que é São Marçal. Pois é. As festas joaninas ou festas juninas aqui no Brasil são praticadas, são realizadas em junho, que é quando acontece a maior produção de milho no país e daí uma grande quantidade de pratos típicos serem à base de milho, né? Agora, quando a gente fala da diferença da festa junina no Maranhão, eu sou suspeito para falar porque eu sou realmente barrista. O São João do Maranhão é o melhor São João que tem no Brasil, né? Lá em Campina Grande, normalmente costumavam dizer que é o maior, porque dá quantidade de pessoas. Eu não posso garantir em quantitativos de pessoas, mas eu posso garantir na variedade de manifestações folclóricas e culturais. A nossa, sem sombra de dúvida, é a maior. Um dos exemplos disso é o São João, que tem as diversas manifestações, os 5 sotaques de boi, do Bumba Meu Boi, que é a característica maior, que além de tudo é patrimônio cultural da humanidade. Quais são as danças tradicionais da festa junina? Bom, se a gente falar de danças tradicionais, algumas dessas danças não são tão tradicionais porque não vieram da Europa, mas a gente deu o nosso jeito e virou realmente o conceito de danças tradicionais. Como assim, professor? Exemplo, a quadrilha, né? A quadrilha é uma dança da Europa medieval que vai ganhando forma, principalmente no período do Renascimento, né? Eram feitas tanto pelo povo quanto pelas cortes, e aí quando Dom João VI e a família real portuguesa trazem para o Brasil, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro e vira essa maravilha que é a quadrilha atualmente. Aqui no Maranhão, em particular, nós temos as quadrilhas que são competitivas e organizadas. Recentemente a gente ganhou o segundo lugar no Festival de Quadrilhas do Nordeste, e a quadrilha de São Luís, da região aqui do norte do estado, né? São Luís faz essa parte, que tem uma característica mais simplória, mas também extremamente divertida. Uma outra manifestação que não é nossa originalmente, mas que é nossa de direito de fato, é o Bumba Meu Boi.
Patrimônio Cultural da Humanidade. Como assim, professor? O Bumba Meu Boi, originalmente, é uma dança que vem, uma estrutura que vem da Europa, e aqui no Brasil vai ganhando forma, com as influências negras, Pai Francisco e Catirina são pessoas pretas, influências indígenas, índios, índias, casumbás, e os vaqueiros e dono da fazenda, que são as referências portuguesas, e a gente ganha todo um contexto, né, ao longo dessa estrutura que vai acontecendo. Agora, nós temos as nossas danças bem maranhenses, cacuriá. Nossa, que delícia! O que é o cacuriá? Tanto para ver quanto para dançar, né? Quem já dançou cacuriá sabe o que eu estou falando. A dança portuguesa, que é uma visão nossa sobre as manifestações folclóricas portuguesas, a dança do lelê, a dança do coco, que é uma forma de agradecer a grande produtividade e o extrativismo do coco babaçu, entre outras, né? E nós temos uma diversidade gigantesca de manifestações de danças tradicionais e folclóricas durante os festejos juninos. Então é isso, vamos se divertir e aproveitar, né, o melhor São João do Brasil. É o nosso. Professor Marcos da Ministra, professor de arte. Um abraço. Você sabia que a rede pública de ensino do nosso estado tem atividades direcionadas à cultura do Bumba Meu Boi? Conheça uma delas em nosso quadro Papo Nota 10. Estudante Jennifer Nataeli, estudo no Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo, em Vitória do Mearim. E é gratificante estar dando essa entrevista para a plataforma Gonçalves Dias, na qual pediu com muito carinho que a gente falasse um pouco sobre o nosso acolhimento do dia 12, no qual a gente realizou aqui na nossa escola. Aonde a gente trouxe um boi, né, que é muito conhecido aqui, principalmente em Vitória do Mearim, sobre a cultura, no qual a nossa turma sempre realiza esses movimentos relacionados à cultura. E a gente trouxe um pouquinho dessa cultura para dentro da nossa escola com o nosso professor, né, um professor muito conhecido aqui em Vitória e grande maestro de grandes bois aqui, que é o professor Duduz, que teve essa participação aqui com a gente. E foi muito gratificante porque a gente pôde trazer também um pouco da nossa cultura, aonde a gente está vivenciando um belo mês, né, que é o mês de junho, o mês de Santo Antônio, o mês de São Pedro, o mês de São João, e a gente é muito gratificante estar fazendo parte dessa entrevista aqui com vocês. Falei anteriormente, não queria deixar de exaltar a cultura vitoriense. Em 26 de junho de 1992, aqui em Vitória do Mearim, foi criado o boi Tucum, um boi cujo nome vem retirado das hercaças da Palmeiras, no qual o fruto é tucum. Esse boi foi o primeiro boi do Maranhão a colocar índios em suas danças. Belas indumentárias, belos cantos, e esse boi foi um boi no qual espalhou a nossa cultura pelo Maranhão inteiro, principalmente aqui em Vitória. Foi grande referência para o nosso acolhimento, que foi realizado no dia 12. Um acolhimento no qual a gente exalou a nossa cultura vitoriense e exalou a nossa cultura do Maranhão. Que maravilha! Parabéns pelo trabalho! Nossos estudantes são nota 10, não é mesmo? E aí, gostou do nosso tema? Quer saber mais? Acesse as nossas redes sociais que estão aqui na telinha e fique por dentro de todos os assuntos que bombam do recreio à rede social. Agora, com moderação e muita alegria, Viva São João! viva! Viva Luiz Gonzaga! Viva! Viva João do Vale! Viva! Viva a cultura popular! Viva! Até o próximo Papo de Recreio. Tchau, tchau! Galego-portuguesa do antigo vocábulo formado. Ai, começou. Cabia que a gente tem muita história pra contar sobre o festejo junino. Opa, se o assunto é festa, eu tô afim. Não, gente, pelo amor de Deus. Minha irmã, do forró ao... Corta. É do forró ao boi, aí eu vi do forró do boi. Olha pra aquele balão musical. Não cancela. Todo do boi. Viva São João! Viva! Viva Luiz Gonzaga! Olha pra aquele balão multicom, que lá no céu é tudo mesmo multicom.